Aleluia. Boa noite. Boa noite. Alabado sea el eterno Dios Louvado seja o Deus eterno, que nos ha permitido un día más de vida. que nos permitiu mais dia de vida. Adoramos su nombre en esta noche. Adoramos o seu nome nesta noite, En el nombre de Yahshua. no nome de Jesus. Vamos a estar buscando en la Biblia, Vamos estar procurando na nossa Bíblia, en el libro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 9. capítulo 13, e versículo de número 9. Libro de Lucas, capítulo 13, verso 9. Evangelho de Lucas, capítulo 13 e o versículo 9. Lucas, capítulo Y leemos la 13. Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ler as Sagradas Escrituras no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. En otra versión dice, así tal vez en adelante dé fruto, si no cortada. Se der fruto, desta feita, se der fruto, mais adiante, se não, corta. Vamos esperar que dê fruto, se não, cortamos. Amén. Amém. El mensaje de esta noche, la higuera estéril. A mensagem desta noite é a figueira estéril. La higuera estéril representa A figueira estéril representa esterilidad espiritual. esterilidade espiritual. Aprender que la esterilidad espiritual Aprender sobre a esterilidade espiritual, representa en la higuera estéril representando a figueira estéril, que trae consigo serias que competencias. apresenta sérias competências para nós. Debemos reconocer Nós devemos reconhecer que el acercamiento a Dios que a aproximação de Deus a nos Deus proveerá la nos visión vai nos prover a visão para abundar en frutos para sermos abundantes em frutos y no ser como la higuera estéril. e não sermos como a figueira estéril. La parábola de la higuera estéril A parábola da figueira estéril, encierra el tema central ela se fecha no tema central de este capítulo, deste capítulo, refiriéndose a la nación referindo-se à nação y al pueblo e ao judío povo judeu, como una nación estéril como uma nação estéril, en cuanto a la visión espiritual, enquanto a visão espiritual, la actitud a negativa atitude negativa de Israel de y Israel sus dirigentes e os seus dirigentes. despierta nuestro interés Isso vai despertar o nosso interesse. como miembros del cuerpo de Como Cristo membro do corpo de Cristo, por su contenido por aquilo que nos faz conter de juicio divino. Juicio de juízo divino. divino. Jesús Jesus habló repetidamente falou repetidamente sobre el fruto del creyente. sobre o fruto do crente. El fruto debe ser O fruto do cristão deve ser al 30, de 30, 70, 70 100 por uno. e a 100 por 1. Él no nos califica Ele não nos qualifica como el colegio como a um colégio que demanda de nosotros que dependa de nós. Ele não nos qualifica como um colégio que só depende de nós. Él no nos califica como la escuela Ele não nos dá qualidade como um estudante. el 70 como nota mínima
70 como nota mínima, sino que nos demanda al menos el 30%. senão, ou até mesmo a 30%. Imaginemos a Dios buscando fruto en sus hijos. Vamos imaginar quando Deus procura frutos em seus filhos. Preguntémonos, Perguntemos, ¿hay muchos o pocos frutos en nuestras vidas? existem muitos ou poucos frutos na nossa vida? De nosotros depende la acción De nós só depende a ação que tomará Dios con cada uno. que Deus vai tomar com cada um. Como diría un profesor, Como um professor poderia dizer, de ustedes depende de você depende conquistar la excelencia conquistar a excelência o la autoeliminación. ou a autoeliminação. La higuera estéril, A figueira estéril, esterilidad a esterilidade espiritual. espiritual. La esterilidad A esterilidade fue considerada en la Biblia foi considerada na Bíblia como un oprobio como um opróbrio o una ou vergüenza. uma vergonha. El primero de Samuel, Em Samuel, capítulo 1, en capítulo 1, capítulo 1, verso del 1 al 10, versículo do 1 ao 10º, en tanto que la fecundidad então a fecundidade era una bendición era uma bênção de parte de Dios. da parte de Deus. En el libro de los Salmos, No livro de Salmos, el mandato original no mandato original de nuestro de Señor, nosso Senhor, dado a Adán y a Eva, que Deus anunciou para Adão e Eva, repartido a los hijos también de Noé, e também falando aos filhos de Noé, decía: estava dizendo: sean fructíferos sejam frutíferos y háganse muchos, e sejam multiplicados. según el libro de Génesis, Segundo o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. capítulo 1 e o versículo 28, La esterilidad espiritual a esterilidade espiritual representada en la higuera representada pela figueira consiste consiste en no dar frutos em não produzir frutos dignos dignos de de arrepentimiento. arrependimentos. Son aquellos miembros negativos São aqueles membros negativos que no pueden experimentar que não podem experimentar las a bendiciones de Dios bênção de Deus derramadas sobre su pueblo, derramada sobre o seu povo, porque para ellos porque para eles lo espiritual o espiritual no está dentro não está dentro de su expectativa, da de su sua visión. expectativa ou da sua visão. La búsqueda Enquanto eles estavam buscando, de Satanás ok. O que Satanás está buscando es tratar de robar a diario é roubar eles diariamente la espiritualidad de la persona, a espiritualidade da pessoa, del pueblo en general, em geral do povo de Dios, de Deus, con el propósito com o propósito que estos pierdan la visión espiritual. que eles percam a visão espiritual. En Israel, Em Israel, el sábado o dia de sábado es el día de reposo. era o dia único para repouso. Lo habían convertido en una serie de ordenanzas E o dia de sábado estava convertido para eles em uma série de ordenanças, e imposiciones de imposições, que ni siquiera sus líderes podían llevar. cheia de regras que nem mesmo o seu líder podia obedecer. Es decir, una demagogia, un mensaje Isso era uma demagogia, uma mensagem no acorde con la predicación de Cristo. que não estava de acordo com as ministrações de Cristo. Esto le impedía ver a la mujer encorvada Isto impedia os sacerdotes
ver aquela mulher encurvada, atada por 18 años por Satanás. amarrada por 18 anos a Satanás. Y al ver el maestro, A qual Satanás amarrou ela por 18 anos. E quando o mestre viu ela, con el poder de sanarla que tenía él, e com o poder de curar que Jesus sempre teve, al sanar a esta mujer, Jesucristo, Jesus curou esta mulher, le muestra la hipocresía a los escribas y a los fariseos mostrando para eles a hipocrisia que hay en sus corazones, no coração dos escribas e os fariseus, ya que ellos también violaban las leyes que le daban al pueblo. porque eles também transgrediam a lei que eles mesmos geravam para o povo. Amados, Amados irmãos, la esterilidad espiritual, a esterilidade espiritual, la cual representa la higuera estéril, a qual é representada pela figueira estéril, nos aleja de la voluntad de Dios. nos faz ficar longe da vontade de Deus. La exaltación del Señor Jesús es A exaltação do Senhor Jesus é que si no se arrepienten morirán en sus pecados. que se você não se arrepender dos seus pecados, vai morrer nele. Algunos síntomas de la esterilidad espiritual, Alguns sintomas mais da esterilidade espiritual, representado en la higuera estéril, representado pela figueira estéril, son são no arrepentimiento, o não arrependimento, no remordimiento, o não remorso, llorar mucho o poco. chorando muito ou pouco. No significa que nos hemos arrepentido de corazón. Se você chorar muito ou pouco, isso não quer dizer que você está arrependido do coração. O que nuestros pecados han sido perdonados ya. Porque os nossos pecados já estão perdoados. Que algunos lloran, pero no dejan las prácticas pecaminosas. Algumas pessoas choram, mas nunca abandonam as práticas pecaminosas. Y se excusan diciendo que Dios sabe que Él es débil. E se esconde dizendo que, pensando que Deus não sabe da dívida que eles estão devendo. El arrepentimiento encierra la idea O arrependimento termina na ideia de un alto y un cambio de dirección en nuestras vidas. de uma atitude e de uma mudança da direção das nossas vidas. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, No livro de Provérbios, capítulo 28, e o versículo de número 13, dice que el que oculta sus pecados diz que aquele que esconde o seu pecado no tendrá paz verdadera. não terá a verdadeira paz. El que confiesa humildemente sus pecados Mas aquele que confessa humildemente seus pecados, con arrepentimiento y fe, com arrependimento e fé, encontrará la misericordia de Dios. encontrará a misericórdia de Deus. El que encubre sus pecados no prosperará, Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. mas el que lo confiesa y se aparta Mas aquele que confessa e deixa, alcanzará misericordia. vai alcançar a misericórdia. Esto es buscar y dar a Dios lo mejor de nuestras vidas. Isto é buscar e dar a Deus o melhor das nossas vidas. Es tener el corazón de un verdadero adorador, Este é coração de verdadeiro adorador, que adora que adora con nuestras vidas en espíritu y en com as verdad. nossas vidas em espírito e em verdade. Es tener el corazón de un verdadero adorador, Esse não é coração de verdadeiro adorador, que adora en espíritu y en que verdad, adora a Deus em espírito e em verdade. porque en el culto le alaba con libertad Porque durante culto ele
louva a Deus com liberdade. pone atención, canta, danza, Ele presta atenção, ele canta, ele dança, habla en lengua, escucha el mensaje, ele fala em línguas e para ouvir a mensagem, se goza entre otras cosas. se alegra até com qualquer outras coisas mais, com todas as coisas. Y en verdad, Na verdade, porque en el barrio o comunidad donde él vive, porque no bairro ou na comunidade onde ele mora, da testimonio de ser un verdadero cristiano ele dá testemunho de ser um verdadeiro cristão. y no la falsa imitación de un E não cristiano, é uma falsa imitação de ser cristão, de un cristiano desobediente. de ser cristão, de um cristão desobediente. Se sujeta a la autoridad pastoral, Ele sempre está sujeito à autoridade pastoral. la iglesia y la esterilidad A igreja e a sua esterilidade, representada en la higuera estéril. representada pela figueira estéril. ¿Cómo clasificamos nuestras congregaciones? Como é que nós classificamos as nossas congregações? No podemos ya que cada iglesia vive y atraviesa su propia experiencia. Não podemos dizer que cada igreja, cada congregação vive a sua própria experiência. Por otro lado, se ha dicho que el aspecto físico Se diz, por outro lado, que o aspecto físico de los templos dos templos denota estado espiritual mostra estado espiritual y emocional e emocional de los miembros de la iglesia. dos membros daquela igreja. De manera que si el templo está arruinado, De forma que se o templo anda ruim, a característica dele, también lo está la iglesia. também assim se acredita que o estado da igreja está ruim. Si podemos decir que la iglesia debe crecer Se nós podemos dizer que a igreja deve crescer en número y en santidad, em número ou em santidade, por otro lado, por outro lado, tenemos aquellas nós congregaciones teremos aquelas congregações que tienen más de 20 años que têm mais de 20 anos de de existencia existência y no crecen, e não tem número grande no de se ven pessoas. frutos Não se apresenta fruto. y están llenas de E problemas. estão cheios de problemas. Escuche esta expresión de uno de nuestros hermanos mayores en la fe. Escute essa expressão dos nossos irmãos, de um dos nossos irmãos mais velho na fé. Cada iglesia tiene sus fortalezas Cada igreja tem a sua fortaleza y también sus demonios, e também os seus demônios. dice él. Ele disse assim: Debemos aprender, nós devemos aprender, pedir a Dios pedir a Deus visión espiritual visão y espiritual rechazar en el nombre de Jesucristo e rejeitar no nome de Jesus toda Cristo influencia negativa, toda a influência negativa, demoníaca, que demoníaca, esté impidiendo que está impedindo el florecimiento del fruto espiritual o florescimento, o aparecimento do fruto espiritual en la iglesia, na igreja, para que ésta deje de ser estéril, para que esta igreja deixe de ser improduzível, como la higuera estéril, como a figueira estéril, que no dio fruto. que não deu frutos. Pero recordemos que esto Porém, nós podemos lembrar que isso debe iniciar deve iniciar. en los líderes de la iglesia, Os líderes da igreja devem iniciar com isso, incluyendo el pastor, incluindo os pastores, apóstolos, evangelistas, evangelistas, en general, toda la iglesia. em geral, todos os membros da igreja. En conclusión, Concluindo, la esterilidad espiritual a esterilidade espiritual, representa la higuera estéril. representada pela figueira estéril, Trae consigo serias consecuencias ela consigo traz sérias consequências.
a la vida espiritual de los a miembros vida espiritual dos membros del cuerpo de Cristo. do corpo de Cristo. Es el deseo de Dios Esse é o desejo de Deus, que abundemos en frutos que nós cresçamos e produzimos y que frutos, seamos llamados que sejamos nós chamados tierra deseable, terra desejável, no, deseable, agradable, terra agradável, bendecida abençoada y no estéril, e não estéril, no tierra maldecida. não terra amaldiçoada. El acercamiento a Dios A nossa aproximação a Deus nos proveerá visión espiritual vai nos prover de visão para espiritual, abundar en frutos, para estarmos abundantes com frutos, tanto en lo espiritual tanto espiritual como en las demás cosas como as demais coisas, que vendrán por que añadidura, vão vir por bênção. por bendición. Qué lindo será Que bom será, que lindo será que en el día anhelado que o dia tão desejado en que estemos con el Señor de estarmos com o Senhor y saque a la luz nuestras obras, quisera trazer e mostrar, né, diante dele as nossas obras. en el juicio de los galardones, No dia do juízo e no dia dos galardões, podamos abundar en fruto cada uno de nosotros. nós possamos nos encher, nos alegrar de frutos de um diante do outro. Al 70 por 1, 70 a 70 por 1 a 30 e aí vai. he escuchado decir a hermanos que se conforman Temos escutado, temos ouvido pessoas, irmãos dizendo que se conformam con un 30%, com 30%. considerando que no debemos ser conformistas. Isto nós devemos considerar que não podemos ser conformistas. Demos todas nuestras fuerzas al Señor sin negarla, Vamos dar toda a nossa força ao Senhor sem negar nada, oponiendo todos límites a la obra, nos barreras, sin poner barreras a la obra del Señor. vamos nos impor a todas as barreiras na obra do Senhor, Sino que con ánimo pronto, porque e sim de pronto, de bom ânimo, sirvamos a Dios, vamos servirmos a Deus, dejemos de ser como la higuera estéril deixando de ser como a figueira estéril, y demos frutos espirituales para Dios. que damos e vamos dar frutos espirituais para Deus. Amén. Amém. Recuerdo a Vale, cada Dios. uno de los hermanos, Quero lembrar cada dos irmãos, los que estamos acá en la congregación, nós que aqui estamos na congregação, los que nos están viendo por e internet, aqueles que estão conectados conosco pela internet, que Dios escogió a Jonás que Deus escolheu a Jonas, sabiendo que huiría. sabendo que ele não iria. Eligió también a David, Ele também escolheu a Davi, sabiendo que cometería adulterio. sabendo Deus que o próprio Davi cometeria um adultério. Escogió a Pedro, Ele escolheu também a Pedro, sabiendo que lo negaría. sabendo Deus que Pedro iria negá-lo. Y escogió a Judas Iscariote, Escolheu também a Judas ou Iscariotes, sabiendo que lo traicionaría. sabendo ele mesmo que seria traído. Entonces te recuerdo a ti y también para mí E isso é uma lembrança